Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, aquele prazer imenso ter você aqui para a gente dar sequência ao nosso módulo de aulas de embriologia. A primeira aula foi apenas uma introdução para eu te apresentar as etapas e os estágios do processo. Hoje, a gente vai começar a ver na prática aquilo que ocorre ao longo do desenvolvimento do zigoto, que é a célula inicial, até que a gente consiga formar um novo indivíduo, um neném, um ser humaninho novo. Tá curioso para saber como é que funciona? Vem comigo. Lembrando que eu já gostaria de pedir aqui aquela força, se inscrevendo, deixando seu like, indicando o canal. É assim que a gente fortalece esse projeto e que o canal cresce cada vez mais, ajudando estudantes no Brasil inteiro. Pessoal, a nossa aula de hoje é sobre a primeira etapa do desenvolvimento embrionário, chamada segmentação ou clivagem. Tio Igor, o que rola durante esse processo? É isso que eu quero te ensinar, mas é muito importante que você tenha assistido a aula introdutória. Se você assistiu a aula introdutória, sem problema, vem comigo. Não assistiu ainda? Dá uma pausada aqui, assiste ela e volta para acompanhar. Legal? Então, olha só. No período da segmentação ou clivagem, o zigoto, que está aqui, galera, a nossa primeira célula do desenvolvimento embrionário, formado logo após a fecundação, esse zigoto ele vai sofrer várias e várias divisões. Lembra que segmentar ou clivar é dividir, tá? Então ele vai sofrer divisões chamadas de mitoses. Ó, o zigoto aqui ele sofre sucessivas mitoses. Portanto, ele vai aumentando muito rápido o número de células. A gente vai ter um aumento muito rápido no número de células aqui nessa etapa chamada de segmentação, tá? Tio Igor, onde essa primeira etapa do desenvolvimento embrionário ocorre? Ela está ocorrendo, galera, na tuba uterina. Para você que assistiu a aula sobre fecundação, que está aqui no canal, você viu que a fecundação ela ocorre na tuba uterina. A formação do zigoto acontece na tuba uterina, joia? Portanto, essa primeira etapa aqui, que é a etapa de segmentação, ela também acontece na tuba uterina, tá? Então, o zigotinho, após formado na tuba uterina, ele vai começar a sofrer várias e várias e várias e várias mitoses, várias clivagens, várias divisões mitóticas, aumentando rapidamente o número de células. O que acontece é o seguinte, vamos ver na forma de um esquema. Ó. Ele vai fazer a primeira clivagem, formando duas células. Essas células, obviamente, não se separam, tá? Elas permanecem unidas. Essas duas formam quatro, quatro formam oito, e essas 8 vão formar 16, e daí 32, e aí 64, tá? A partir do momento, galera, em que o zigoto atinge, tá, a quantidade de 16 células aqui, aí a gente não chama ele mais de zigoto. De 16 a 32, em alguns materiais até 64 células, tá? A gente dá o nome ao conjunto de células aí formadas de mórula. Então, aqui na segmentação, o zigoto se divide por mitoses, aumentando o número de célula e formando a mórula. Joia? Tio Igor, por que chama mórula? Porque lembra uma frutinha chamada amora. Eu não sei se vocês já viram amora, uma fruta muito comum aqui na minha região. A mórula, ela lembra uma amora. Ela tem vários gominhos e cada gominho desse é uma célula, tá? As células da mórula, galera, elas recebem nomes especiais, olha só. Elas são chamadas de blastômeros. Então, cada célula da mórula é um blastômero. A gente pode falar que a mórula tem 16, 32, 64 blastômeros, tá? O legal é o seguinte, o legal é você perceber que essas células da mórula, elas não têm uma função específica. O Igor, explica melhor. Não tem aí uma célula que já está programada para formar um rim, já está programada para formar um pâncreas, que já está programada para formar determinada substância, proteína, hormônio. Você não tem células ainda com a programação específica, tá? Então a gente fala que essas células da mórula, elas são células indiferenciadas. Elas ainda não diferenciaram, elas não têm programação específica nenhuma. Eu já ouvi esse termo. Essas células indiferenciadas são tronco? São. Tá? Para quem pensou nisso aí, está coberto de razão.
As células da mórula, galera, por serem indiferenciadas, elas são consideradas células tronco, tá? Will, o que é uma célula tronco? É uma célula que pode se diferenciar em várias outras ou em todas as outras do organismo, tá? No caso da mórula, essas células tronco aqui, elas são totipotentes. Tio Igor, explica isso. Vou te dar um segundo para você pegar um post-it e anotar isso aqui. Isso é super importante. Então, ó, atenção em mim agora, tá? O que é uma célula tronco totipotente que a gente só encontra na mórula? Células totipotentes somente são encontradas na mórula. São células que podem se diferenciar, podem se transformar em qualquer célula do embrião ou do adulto. Joia? Então, células tronco totipotentes podem se diferenciar em qualquer célula do embrião ou do adulto e a gente vai encontrar elas na mórula. Beleza? Tranquilo? Outro detalhe importante da mórula que vai aparecer aqui agora para você. Então, continue esperto aí, continua no post-it, tá? Do zigotinho, galera, do zigotinho que está aqui até a mórula que está aqui, não há aumento de tamanho, joia? Não há aumento de volume. Então, o tamanho do zigoto e o tamanho da mórula são o mesmo. O volume do zigoto e o volume da mórula, eles são os mesmos. O que muda é a quantidade de célula. Então, a área que aqui, ó, era ocupada por uma única célula, aqui agora está sendo ocupada por 16, 32 até 64 células. Lógico que as células estão pequenas, menores, extremamente agrupadas, formando um maciço celular. É por isso que a mórula ela ganha o apelido de bola maciça de célula. Tá? Você tem ali um conjunto de várias células aglutinadas num espaço muito pequeno. Por isso que a mórula é chamada de bola maciça ou maciço celular. Tá legal? Tranquilo? Tio Igor, quanto tempo até formar a mórula? Em torno de 48 horas após a fecundação. Então, feita a fecundação, formado o zigoto, 48 horas, 2 dias mais ou menos, a gente já tem uma mórula, tá? O que vai rolar logo depois da formação da mórula, ainda na tuba uterina? Nós vamos ter a segunda etapa do processo de segmentação, que a gente chama de blastulação. Então, ó, só recapitulando para você. Aqui nessa primeira etapa, o zigoto sofre mitose, formando a mórula, tá? Agora, nessa etapa chamada blastulação, a mórula, galera, ela vai absorver fluidos líquidos da tuba uterina, ela vai aumentar de volume, dá uma olhada nessa estrutura que está aparecendo aí para você, vai ver que ela é bem maior do que a mórula, que apareceu no outro slide, tá? Ela vai absorver fluido da tuba uterina, líquidos da tuba uterina, e ela vai ter um aumento significativo de tamanho e volume. E essa estrutura grandona que aparece agora para você é chamada de blástula. Joia? Então, aqui na blastulação, que é a segunda etapa da segmentação, a mórula ela dá origem à blástula. Joia? Vamos dar um corte na blástula? Eu quero te mostrar a blástula por dentro. Imagina que a gente cortou ao meio e você está vendo agora a blástula por dentro, tá? A primeira coisa que é importante a gente destacar na blástula é que ela tem uma cavidade. Agora existe um espaço dentro da minha estrutura. Ela aumentou de volume, ela absorveu o líquido, tá? Então essa cavidade aí, ela está preenchida por líquido que veio da tuba uterina e essa cavidade é chamada de blastocele. Joia? Cele significa cavidade, então blastocele é a cavidade da blástula, que nesse caso aqui está preenchida pelo líquido da tuba uterina. Como a blástula tem uma cavidade, galera, o apelido da blástula é bola oca. Então, enquanto a mórula é uma bola maciça, a blástula é considerada uma bola oca de célula, tá? Tio Igor, mas totalmente oca? Não, ó. Repara que totalmente oca não, porque ela tem um fluido lá dentro e tem uma massinha de células ali dentro também, que a gente já fala dela, tá? Primeiro eu quero que você repare o seguinte. Perceba que aí na blástula, a gente já está vendo células com cores diferentes. Eu já tenho uma camada de células do lado de fora, de um tom mais aí amarronzado,
pardo, eu não sei o que você está vendo, não sei qual cor que você está vendo aí, tá? E umas células do lado de dentro com um tom azul mais clarinho. Se essa célula já tem cores diferentes, é porque eu já tenho aí um processo de diferenciação. Então, olha só, essas células da parte de fora da blástula, a gente chama de trofoblasto, beleza? A palavra trofo significa alimento, significa comida. Então, essa camada de células por fora, chamada de trofoblasto, ela vai formar estruturas que levam nutrientes até o embrião. E essas estruturas são chamadas de anexos embrionários, que a gente vai ver mais para frente, tá? Placenta, cordão umbilical, saco vitilínico, alantoide, córeo. Nós vamos falar mais sobre essas estruturas para frente. Então, quem forma essas estruturas aí é o trofoblasto, tá legal? E aquela massinha de célula na parte de dentro é o chamado embrioblasto. Como o nome já sugere, galera, o embrioblasto é aquela massinha de célula azul ali dentro, ó, que está aparecendo aqui para você, essa massa de célula em azul aqui dentro, ela vai formar um embrião. O embrião vai vir dali, tá? Então, o embrioblasto, ele forma o embrião. Joia? Já tem célula ali, tio Igor, com função específica? Já tem célula ali que vai formar pulmão, rim? Ainda não tem. Então, aqui na blástula, galera, ou melhor dizendo, no embrioblasto, a gente ainda encontra células indiferenciadas, tá legal? Então, o embrioblasto, ele ainda tem células indiferenciadas, que são consideradas células tronco. Só que elas não são iguais à da mórula. Enquanto as da mórula são totipotentes, as células tronco aqui da blástula, elas são pluripotentes. Atenção agora em mim aqui. Vou dar um segundo para você pegar um outro post-it, tá? O que é uma célula tronco pluripotente que a gente encontra na blástula? Essa célula aqui da blástula, galera, ela pode se diferenciar em qualquer célula do adulto. Joia? Então, célula tronco pluripotente pode se diferenciar em qualquer célula do indivíduo adulto, mas ela já não forma mais qualquer célula do embrião. Então, ela tem uma potência menor que a da mórula. As células da mórula totipotentes formam qualquer célula do embrião e qualquer célula do adulto. As da blástula, que são pluripotentes, só formam células do adulto. Beleza? Anotado isso aí? Então agora vamos a outro detalhe importante. Olha em mim, tá? Para pesquisa, tio Igor, os pesquisadores que trabalham com células-tronco usam mais as da mórula ou usam mais as da blástula? Galera, para pesquisa, as células mais usadas são a da blástula, tá legal? Então, essas células-tronco aqui, pluripotentes, são mais usadas para pesquisa, elas caem mais em provas, tá? Do que as da mórula, tá legal? Então, para provas de vestibulares aí para o Enem, essas células aqui são mais recorrentes, ok? Beleza? Porque elas são usadas para pesquisa. Tranquilo? Agora, último detalhe a respeito da blástula. Nos mamíferos, galera, a gente vai ter a formação desse trofoblasto e desse embrioblasto, tá? Então, essa blástula aqui é típica de um mamífero. E nos mamíferos, esse conjunto entre trofoblasto e embrioblasto ganha o nome de blastocisto, tá? Então você pode encontrar aí com o nome de blástula ou com o nome de blastocisto. Quando o termo vier, né, como blastocisto, entenda que você está ouvindo falar, ou lendo sobre uma blástula de mamíferos, tá legal? É nela que você vai encontrar tanto o trofoblasto quanto o embrioblasto. Legal? Beleza? Então vamos lá para ver o último detalhe a respeito deste processo e a gente fechar a nossa aula aqui. Heleritia, feita a fecundação, tá? A gente vai ter depois a descida desse blastocisto ou dessa blástula até o útero. Então lembra que a segmentação, que é esse processo todo que a gente viu ocorrendo até agora, ele rola na tuba uterina, beleza? Fecundação ocorre na tuba uterina, formação do zigoto na tuba uterina, mórula na tuba uterina, blástula na tuba uterina, ou blastocisto na tuba uterina, e lá por volta do final da primeira semana de gestação, tá? Primeira semaninha de gestação, sexto, sétimo dia, a blástula ou blastocisto é empurrada pelos cílios da tuba
joia? E chega até o útero. E aí vai começar, a partir deste momento, a fase uterina da gestação. O útero tem um tecido especial, chamado endométrio. A blástula ou blastocisto vai grudar nesse endométrio e esse fenômeno é super importante em prova. Atenção aqui, tá? Esse fenômeno ganha o nome de nidação. Anota ele com muito carinho no seu caderno. A nidação, galera, é o processo em que a blástula ou blastocisto ele se fixa no endométrio, joia? Para dar início à fase uterina da gestação, ok? Tio Igor, estou curioso. Depois que a blástula fixa no endométrio, o que rola com o embrião? Tá curioso? Quer saber mais? Gostou dessa aula aqui? Então tem que ir para a próxima. Vou deixar o mistério no ar. Se você gostou, galera, deixa seu like, se inscreve e ó, corre aí Paula 3 para ver o restante. Um beijo grande e até lá.